44. Viver em outro mundo. Capítulo 475. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado no sublinhado Zhao Ai dizendo que ele estaria partindo não era uma surpresa. Eles sabiam que Zhao Ai não queria continuar participando da estratagema de Terry mais tempo. Para ser honesto, para Zhao Ai aguentar até agora os fez admirá-lo ainda mais. Embora Terry estivesse indisposto com Zhao Ai anunciando a sua partida, não seria bom se ele fosse pará-lo. Ele só pôde levantar sua taça de vinho para Zhao Ai e concordar. Zhao Ai sorriu fracamente e então se curvou em direção às pessoas abaixo do palco antes de dizer: desde que o Sr. Terry não quer que eu cante, então eu não estarei cantando. Quando eu fui ao mar algum tempo atrás, eu acidentalmente escrevi 2 versos. Eu peço que todo mundo aqui, por favor, aprecie. Quando todo mundo ouviu Zhao Ai, eles não puderam deixar de ficar desapontado. Só 2 versos, como isso pode ser considerado ser poesia? Todo mundo na multidão entendeu que Zhao Ai estava indo se envergonhar esta noite. A expressão de Laura e das outras não eram boas também. Só Terry usou um rosto presunçoso. Ele acreditou que ele tinha vencido. Zhao Ai olhou para as expressões da multidão e não pôde deixar de sorrir fracamente. Quando eu fui ao mar no passado, eu consegui pegar algumas bestas mágicas marinhas para trazer de volta ao continente em preparação ao dia de graças a Deus. Esse poema tem essas bestas mágicas como uma inspiração. Eu só consegui escrever algumas palavras, mas eu acho que vocês seriam capazes de entender sua mensagem. Além disso, sua intenção é muito profunda. As pessoas abaixo do palco olharam com preocupação para Zhao Ai. Eles não sabiam como Zhao Ai poderia entregar uma mensagem com esse poema pequeno. Zhao Ai olhou para a multidão e sorriu fracamente. Eu acho que existem muitos de vocês que foram capazes de comer caranguejos. Esse poema é sobre eles. Eu peço à multidão que, por favor, aprecie. Então ele limpou sua garganta, examinou a multidão antes de parar seu olhar no orgulhoso Terry. Zhao Ai lentamente abriu sua boca e disse: eu costumo olhar friamente para caranguejos, mas eu sempre os vejo parecendo tão orgulhosos. Então havia um silêncio estático. O lugar estava ainda mais silencioso do que na hora em que ele cantou. Ah, ah, ah. Uma enorme risada subitamente foi ouvida, quebrando o silêncio. Zhao Ai não precisou olhar para a pessoa que ria, ele tinha certeza que era Jason. A risada alta de Jason provocou uma reação em cadeia. A multidão no salão estavam todos rindo neste ponto. O pessoal entendeu a quem o poema de Zhao Ai estava relacionado. Esses jovens nobres começaram a gostar cada vez mais de Zhao Ai. Se Zhao Ai continuasse aguentando depois de todo esse tempo, então eles não gostariam dele. Isso era porque eles veriam Zhao Ai como alguém que não tinha coragem. Mesmo se ele fizer um contra-ataque mais tarde, eles então pensariam que Zhao Ai era um vilão sinistro também. No entanto, quando Zhao Ai entregou suas 2 linhas, eles imediatamente sabiam o que Zhao Ai quis dizer. Zhao Ai estava claramente repreendendo alguém, ele até mesmo fez um gesto na direção daquela pessoa. Mas o mais importante, a multidão sabia que Terry não podia dizer nada. Se Terry fizer uma comunicação, não só ele perderia face, ele também estaria clamando que ele era o alvo da piada. Esse movimento era maravilhoso, muito maravilhoso. Zhao Ai ficou no palco e então se curvou para a multidão e disse: todo mundo, já que eu ainda tenho assuntos familiares para atender, eu devo estar partindo primeiro. Eu quero agradecer ao Sr. Terry pelo entretenimento, eu dou a minha máxima gratidão a você. Então ele se curvou novamente antes de caminhar em direção à saída. Haviam alguns jovens nobres que seguiram Zhao Ai quando ele partiu, como se estivessem mostrando seu apoio a ele. Terry estava parado ali, pálido. Ele sabia que ele certamente seria motivo de chacota entre os círculos nobres do Império Rosen amanhã. Laura e as outras também seguiram Zhao Ai, todas elas tinham sorrisos nos seus rostos. Quando ele chegou na porta, Zhao Ai se virou e deu uma última reverência para os nobres antes de deixar as instalações. Embora esses nobres gostassem de Zhao Ai, eles ainda precisam dar face à família Robert, então eles não partiram de imediato depois de Zhao Ai. No entanto, cada um deles olhava entre Zhao Ai e Terry com uma expressão estranha. Jason não se importava com face, então ele apenas partiu com Zhao Ai.
Os servos não sabiam o que acabou de acontecer dentro do salão, mas eles já receberam uma ordem de Terry de antemão. Quando Zhao sair, eles ainda lhe entregariam a carruagem com o cavalo desnutrido. No entanto, mesmo que Jason da família Crook não fosse uma velha família milenar, sua família ainda não poderia ser negligenciada. Então, além da carruagem com o cavalo desnutrido de Zhao, os servos trouxeram uma carruagem separada também. Jason não se importou com a outra carruagem. Ele apenas foi em frente e subiu na carruagem de Zhao. Laura e as outras o seguiram. Depois que o grupo se sentou, Jason riu e disse: "Ótimo, pequeno Ai. Você fez bem. Ah. Você viu o rosto do Terry depois de ouvir o poema? Ah, estava todo preto. Eu temo que ele pode até mesmo vomitar sangue." Zhao sorriu e disse: "Você está exagerando. Mas se ele não vomitar sangue hoje, ele com certeza vai fazer isso amanhã." Ei! Naturalmente, a voz de Zhao foi dita sob a magia prova de som. Ele fez isso porque ele temia que eles fossem ouvidos pelos servos do lado de fora. Laura e as outras apenas se sentaram ali sorrindo. Elas não esperavam que Zhao teria um poema que deixaria Terry sem palavras. A carruagem rapidamente chegou do lado de fora da fortaleza do lobo selvagem. Zhao e Jason desembarcaram da sua carruagem e então disseram adeus um para o outro. Eles subiram em suas próprias carruagens e então lentamente desceram a montanha. Depois de embarcar na sua carruagem, Zhao imediatamente retornou para o espaço. Assim que ele deixou o salão, o limite de 1 hora da operação havia acabado de passar. Zhao queria ver o que aconteceu desta vez. Assim que ele chegou dentro do espaço, ele foi recebido pelos rostos sorridentes de Gren e Kun. Olhando para suas expressões, Zhao relaxou. Parece que a operação foi perfeitamente bem sucedida. Vendo Zhao e os outros chegarem, Gren e Kun imediatamente os fizeram se sentar antes de Gren reportar: "Jovem mestre, a operação foi bem sucedida e sem acidentes. Não só nos livramos do pessoal da família Robert, nós também saqueamos seus inventários. Mesmo os tijolos e madeiras dentro não foram deixados. Mesmo se eles apagarem o fogo nas suas lojas, eles não seriam capazes de reconstruí-los. E mais importante, desta vez nós conseguimos 10 milhões de toneladas de suprimentos do dia a dia. Nós também recebemos 10 milhões de moedas de ouro, 20 milhões de moedas de prata, e 100 milhões de moedas de cobre. Os tijolos e madeiras podem construir 500 edifícios. Nós ganhamos muito desta vez." Zhao não pensou que eles ganhariam isso tudo desta vez. Ele olhou para Gren e perguntou: "Como nós pegamos isso tudo?" Gren sorriu e disse: "O dia de graças a Deus acabou de passar. Neste momento, várias lojas no continente mantêm muitos produtos em estoque. Durante os dias que antecedem o dia de graças a Deus, as lojas venderiam muitas coisas. Por causa disso, as lojas precisam ser capazes de reabastecer depois que o dia de graças a Deus passar. Isso explica a quantidade de produtos que eles têm estocado. Além disso, eles também tinham os lucros que eles acabaram de fazer alguns dias atrás. Então é natural que nós tenhamos conseguido isso tudo desta vez." Zhao assentiu e disse: "E quanto à equipe? Eles estão mortos? Os gerentes foram eliminados?" Gren assentiu e disse: "O jovem mestre pode ficar tranquilo. De acordo com Kair, todas as equipes foram abatidas. Nenhuma testemunha deve ter sobrevivido. Além disso, nós também usamos magia negra antes de começar as operações, assegurando que ninguém pudesse ver o que estava acontecendo no interior. Todos aqueles que viram a magia foram mortos também." Zhao assentiu e disse: "Isso é bom. Vamos ver como a família Robert lida com isso. Além disso, quando os homens feras chegarem, nós não vamos nos preocupar com sua comida e roupa." Ah! Gren sorriu também. Velhas famílias milenares eram verdadeiramente extraordinárias. Se eles não atacassem a família Robert, então ele não teria conseguido esses produtos. Com essas coisas, estabelecer 100 mil pessoas não seria um problema. Além disso, eles também podem usar seu saque de produtos para trocar com o povo do mar e os homens fera. E mais importante, eles obtiveram muitas moedas de prata e cobre, lhes permitindo estabelecer um sistema de câmbio dentro da fortaleza da Montanha de Ferro. Eles agora podem dizer adeus à troca, assim como a situação embaraçosa de dar salário. Embora a fortaleza da Montanha de Ferro tenha algum tipo de sistema de câmbio, a quantidade de moedas de prata e cobre circulando era pateticamente pequena.
Moedas de ouro eram o tipo mais comum de moeda presente. Então as pessoas ainda podem tecnicamente adquirir moedas quando eles trocam seus produtos na loja de Zawai. Mas isso não era conveniente. Esse sistema só podia funcionar porque ainda havia uma pequena quantidade de pessoas no território de Zawai. Quando seus números aumentarem no futuro, com certeza apareceria confusão. Mas agora que as moedas de prata e cobre seriam introduzidas em abundância, a circulação monetária na fortaleza não teria mais problemas. Kun sorriu e disse: a operação foi tão suave quanto possível. Não deve haver nenhuma falha na sua execução. Com o objetivo para as pessoas não descobrirem que nós usamos magia negra, nós usamos magia de luz em ordem para remover todos os traços da magia negra na área. Agora, traços de magia de luz foram as únicas coisas deixadas na cena, mascarando todos os nossos traços. Talvez as pessoas podem até mesmo associar esse assunto com a Igreja Radiante, o que seria bom para nós. Quando ele ouviu Kun, Zhao encarou. Então ele perguntou: Vovô Kun, de quem foi essa ideia? Porque eu não pensei nisso antes. No passado, Zhao só estava pensando sobre não ser descoberto. Ele não pensou em usar magia de luz para destruir a cena que ele deixou para trás. Parece que esse velho homem ainda tinha uma inteligência formidável. Kun sorriu e disse: é ótimo que nem você tenha pensado nisso. Certo, todos nós estamos bastante cansados. Nós devemos descansar cedo. Amanhã, nós temos que construir edifícios nas terras negras em preparação para a vinda dos homens-feras escravos nesta primavera. Zhao assentiu. Gren não foi descansar de imediato. Ele olhou para Zhao e perguntou: jovem mestre, como foi o banquete? Zhao sorriu fracamente e disse: foi muito bom, passou suavemente. Laura e as outras riram. Então elas disseram a Gren e Kun sobre o que aconteceu no banquete de Terry. Quando eles ouviam sobre o que aconteceu, Gren e Kun não conseguiram deixar de rir. Eles não esperavam que Zhao aproveitasse desta oportunidade para repreender Terry. Além disso, Zhao o repreendeu na frente de seu rosto. Enquanto o grupo conversava dentro do espaço, a carruagem puxada pelo boi viajou lentamente na direção da fortaleza da família Calci. Shui e Shun estavam sentados no assento do motorista com expressões entediadas. Eles sabiam que havia uma operação esta noite. Era muito desafortunado que eles não foram capazes de participar. Viver em outro mundo. Capítulo 476. Vendo que não havia nada para olhar, Shui disse para Shun: Shun, o que você acha sobre a operação desta noite? Você acha que vai ser bem-sucedida? Shui sorriu fracamente e disse: definitivamente será bem-sucedida. Com Caer, assim como os mortos-vivos, seria impossível falhar. Certo, o jovem mestre disse que se ele conseguir encontrar certas plantas para cultivar, ele pode nos dar poções com o objetivo de atualizar as nossas forças para o 8º nível. Shui sorriu e disse: já existem muitos especialistas poderosos no lado do jovem mestre. Mesmo se nós chegarmos ao 8º nível, nós não seríamos de grande ajuda para o jovem mestre, a menos que alcancemos o 9º nível. Shun suspirou e disse: se alcançar o 9º nível fosse tão fácil. Se isso fosse fácil, o vovô Gren, vovó Amerine e o vovô Kun já teriam alcançado o 9º nível. Subitamente, seu rosto mudou. Ele abaixou sua voz e disse para Shui: Shui, esteja alerta, eu acabei de sentir intenção assassina. Shui assentiu: eu também senti, eu vou imediatamente ir informar o jovem mestre. Então com intenção, uma sombra apareceu e bateu 3 vezes na porta do veículo. Isso era um código. Enquanto Shui bater 3 vezes, Kaie saberia que algo acabou de acontecer e então ela imediatamente informaria Zhao. Após ouvir as batidas de Shui, Kaie imediatamente apareceu na sala de estar da casa e disse para Zhao: jovem mestre, Shui acabou de bater na porta. Algo provavelmente aconteceu. Zhao, que estava conversando com Gren, olhou fixamente. Então ele imediatamente disse: o que aconteceu? Abre o monitor imediatamente. Kaie sentiu e então abriu o monitor. O alcance do monitor era muito maior do que os originais 66M2. Olhando para o monitor, Zhao viu muitos pontos vermelhos aparecendo. Obviamente, os pontos vermelhos não eram eles, mas uma emboscada de ambos os lados da estrada. Neste momento, a carruagem já tinha chegado no meio do seu cerco. Olhando para seus números, Zhao os avaliou ser cerca de 500 pessoas. Além disso,
Eles eram todos especialistas, a maioria era do sexto e sétimo nível, e seguidamente de algumas dúzias de oitavos níveis. Essas pessoas estavam todas com armaduras corporais completas, e tinham várias armas em suas mãos. Mais importante, essas pessoas tinham 20 balistas também. Balistas são impossíveis de usar sem uma instalação apropriada. Parece que essas pessoas tinham preparado essas balistas muito cedo. Eles devem estar na emboscada por pelo menos algumas horas. Zhao Ai apareceu na carruagem e disse a Shun e Shui sobre o que ele viu, fazendo-os se prepararem. Os dois homens imediatamente foram para o chão e não se moveram. Os assuntos restantes seriam deixados para eles. Naturalmente, os dois não se opuseram a Zhao Ai, já que eles conheciam a força de Zhao Ai. Então eles não disseram nada e apenas se concentraram na situação. Zhao Ai não retornou para o espaço e apenas se sentou na carruagem enquanto observava a cena no monitor. Entre essas pessoas, ele podia ver um homem barbudo que parecia ser seu comandante. Ele estava parado próximo da balista, olhando intensamente para a carruagem sem piscar os olhos. Ele também podia ver que a munição usada nas balistas eram todas flechas sibilantes. Após ver as flechas sibilantes, Zhao Ai imediatamente mudou sua visão na direção das outras balistas e viu a mesma coisa. Após olhar de perto, ele notou jarros pretos amarrados nas flechas. Ele não tinha ideia o que eles estavam tentando fazer. Se essa fosse a Terra Antiga, Zhao Ai poderia ter imaginado que a outra parte estava usando explosivos. Mas esse era o continente Ark. Não existem explosivos aqui. Zhao Ai estava muito curioso sobre os jarros pretos. Mas Zhao Ai certamente sabia que aqueles jarros não eram bons para ele. Neste momento, ele viu o homem barbudo emitir uma ordem. Zhao Ai imediatamente gritou: "Esteja preparado." Assim que a voz do homem desvaneceu, o homem barbudo balançou sua mão para baixo e disse: "Libere." Então mais de 20 balistas imediatamente atiraram sua munição. Zhao Ai acenou sua mão enquanto ele levava Shui e Shun para o espaço enquanto as flechas esmagavam a carruagem em pedaços. Zhao Ai não demorou e imediatamente liberou uma enorme quantidade de mortos-vivos. Ele mandou alguns deles cercarem os emboscadores enquanto alguns cercaram sua carruagem. Zhao Ai apenas se sentou no espaço e olhou para o homem barbudo. Ele sabia que o homem barbudo era o seu líder. Zhao Ai apenas manteve suas forças paradas e se prepararam para enfrentar o inimigo. Quando ele observou o homem barbudo, Zhao Ai viu algo interessante. Quando ele liberou seus mortos-vivos, o homem barbudo parecia muito ridículo. O homem murmurou: "Impossível, isso é impossível. Nós usamos pó anti-magia. Como ele ainda pode usar magia?" Zhao Ai olhou antes da sua expressão mudar. Isso era porque o homem barbudo parecia indicar a presença de uma poção que era largamente conhecida no continente, o pó anti-magia. Esse pó pode debilitar magos em larga escala. Pó anti-magia, assim como seu nome sugere, é um tipo de pó que pode inibir magia. Esse pó não tinha efeito em pessoas comuns ou em guerreiros. Esse pó só alvejou magos. Polvilhar esse pó ao redor de um mago vai fazer seus feitiços mágicos custarem exponencialmente mais. Quando uma pessoa era cercada por pó anti-magia, feitiços levariam 10 vezes a mais do que normalmente levam. No passado, as pessoas usavam esse pó para lidar com os magos. Este pó anti-magia foi feito por um grande mestre alquimista. Geralmente, alquimistas são magos que querem se ramificar em sua profissão. Mas esse grande mestre não era um mago. Não só ele não era um mago, ele também tinha um grande ódio em relação com essa profissão. Quando o alquimista era jovem, ele realmente queria estudar magia. Mas quando ele foi ser testado, ele descobriu que ele não tinha nenhum talento. Além disso, naquela noite, o mago que o testou foi até sua família e matou todo mundo. Ele só foi capaz de sobreviver porque ele foi para uma passagem secreta e fugiu. Depois de vários anos de investigação, ele conseguiu descobrir que ele não era sem talento em magia, pelo contrário, ele era muito talentoso. Um inimigo da família pagou o mago para falsificar seu resultado e falar que ele foi testado como não tendo talento. Depois, o mago sentiu inveja e decidiu atacar a família do alquimista, matando todo mundo e roubando suas reservas. A família do alquimista só tinha uma pequena fama, eles eram uma família mercante com nenhum antecedente. Sem um especialista para protegê-los, o mago foi desimpedido a eliminar a família. Por vingança, o alquimista não estudou magia, pelo contrário,
Ele mesmo pensou que magos eram um perigo para a humanidade. Ele pensou que a profissão não deveria existir. Ele queria eliminar todos os magos. Por causa disso ele aprendeu alquimia e, depois de um tempo, ele se tornou um grande mestre. Depois de 30 anos de esforço incansável, o alquimista fez o pó antimagia com sucesso. O pó separa um mago dos elementos ao seu redor, criando um pequeno espaço onde ele quase não pode usar nenhum feitiço. Com o pó, não havia nenhuma maneira para um mago usar feitiços poderosos. Todo mundo no continente sabia que magos especializavam na força espiritual. Através da prática, eles podem se comunicar com os elementos ao redor deles. Então, com a ajuda dos elementos, eles poderiam executar feitiços mágicos formidáveis. Com essa imagem, uma pessoa pode comparar um mago a um general comandando seus soldados. Mas com esse pó antimagia, a conexão de um mago com os elementos seria cortada, fazendo um mago depender completamente da sua força espiritual. Dessa maneira, o mago só pode usar uma pequena quantidade de magia que ele possui em seu corpo para lançar feitiços. Quando sua força espiritual se esgota, o mago só pode esperar pela morte. Esse pó imediatamente chamou a atenção de todos os magos no continente Ark. Mesmo magos poderosos também começaram a tratar isso como um assunto importante. Famílias estavam até mesmo começando a usar esse pó para enfrentar magos. Logo, todos os magos no continente sentiram pânico. Por causa do pó antimagia, todos os magos no continente fizeram uma aliança e começaram a perseguir o alquimista. No final, o alquimista foi morto. Depois disso, a aliança de magos foi e exerceram pressão em todos os nobres e grandes forças do continente, os fazendo banir o uso futuro do pó. Além disso, todos os magos juraram que se eles descobrissem que alguém ainda estava usando o pó, eles seriam eliminados imediatamente. Zhao viu essa história em um livro discutindo a história do continente. Esse assunto aconteceu 3.000 anos atrás, e desde então, não havia outras ocasiões onde pó antimagia foi usado. Ele não esperava que hoje, ele realmente conheceria alguém mencionar esse pó antimagia. Isso certamente seria um grande assunto se alcançasse os ouvidos das pessoas no continente. As pessoas que queriam lidar com Zhao não pensaram que a magia de Zhao fosse diferente. Sua magia era fornecida pelo espaço e não foi afetada pelo pó antimagia. Aqueles que atacaram Zhao com certeza não esperavam que ele não fosse afetado pelo pó antimagia. Zhao não lhes deu tempo para escapar. Ele imediatamente fez seus mortos-vivos se apressarem para o inimigo. Em menos de uma hora, todos os emboscadores foram completamente mortos. Zhao usou magia de vento para coletar o pó antimagia espalhado. Depois de fazer isso, ele preparou para voltar e dizer a Randolph sobre o assunto, fazendo-os lidar com isso. Zhao claramente sabia que a aparição do pó hoje era um grande evento no continente. Esse assunto não só afetou magos negros, mas todos os magos do continente também. O status de Zhao era muito pequeno para cuidar desse assunto. Só através de Randolph e da família Calci que esse problema poderia ser resolvido. Depois de coletar o pó antimagia, Zhao imediatamente transformou todos aqueles que o atacaram em mortos-vivos. Ele também tornou o líder em um morto-vivo de nível avançado. Da boca do homem, Zhao descobriu que o único que o enviou para a emboscada era a família Robert. Quanto a onde a família Robert conseguiu o pó antimagia, o homem não sabia. Agora que a carruagem puxada pelo boi de Zhao foi destruída, Zhao não tinha escolha além de liberar a Lin para voltar para a fortaleza do soldado sombrio. Comparado ao boi de chifre grande, a Lin era muito mais rápido. Portanto, Zhao chegou na fortaleza muito rápido. Com o objetivo de evitar mal-entendidos, Zhao saiu quando ele estava a uma pequena distância do bloqueio. Depois disso, ele caminhou em direção à pequena casa. Depois de falar para o servo do bloqueio, Zhao voltou para dentro de Lin e então foi para a fortaleza. Esperando por Zhao do lado de fora estavam Randolph e Smith. Quando ele viu os dois, Zhao imediatamente saiu e deu uma saudação. Randolph assentiu e olhou para Zhao antes de perguntar, "Você está bem?" Zhao assentiu e disse, "Eu estou bem. Eu fiz o vovô preocupado. Vamos conversar dentro da fortaleza." Randolph olhou para Zhao e imediatamente entendeu que Zhao tinha algo importante para dizer. Ele imediatamente assentiu e levou Zhao para dentro da fortaleza e sentou no saguão principal. Sentado ao lado de Smith estavam os membros notáveis da família, só a Joan não estava presente. Depois que o grupo se sentou,
Randolph olhou para Zhao Ai e disse, Pequeno Ai, algumas pessoas atacaram você? Zhao Ai assentiu e respondeu, sim, vovô, pessoas da família Robert me emboscaram, haviam cerca de 500 deles. Minha carruagem foi destruída por causa disso. Quando Randolph ouviu que era a família Robert, ele bufou. Zhao Ai olhou para ele e então levantou a bolsa de couro. Ele colocou a bolsa no chão próximo de Randolph e disse, vovô, para lidar comigo, a família Robert usou pó anti-magia. Eu reuni um pouco dele nesta bolsa. Assim como Zhao Ai esperava, quando as pessoas ouviram que a bolsa estava cheia com pó anti-magia, todos eles se ficaram assustados. Eles não puderam deixar de inconscientemente dar 2 passos para trás. Eles olharam para a bolsa como se ela tivesse uma besta mágica selvagem dentro. A família Calci era conhecida como uma família de magos negros. Naturalmente, a maioria de seus membros estudaram magia. Se eles não praticam magia negra, então eles praticariam outros elementos. Portanto, com relação ao pó anti-magia, não era de admirar que todo mundo na sala tratou isso como uma ameaça fatal. A expressão de Randolph também mudou, mas ele era o chefe da família. Então quando ele ouviu sobre o pó, ele não recuou. Mas sua expressão ainda estava feia. Ele olhou para a bolsa e disse, realmente tem pó anti-magia nesta bolsa? Zhao Ai assentiu e disse, sim, além dos pó anti-magia, eu também transformei o comandante e os atacantes em mortos-vivos de nível avançado. Da sua própria boca, eu aprendi que eles são todas pessoas da família Robert. Não deve haver nada de errado sobre o seu testemunho. Viver em outro mundo. Capítulo 477. O rosto de Randolph mostrou uma expressão séria. Ele claramente sabia quão grande o assunto relacionado ao pó anti-magia era. Isso era algo que foi levado a sério pelo continente. Muitos magos sofreram por causa desse pó. Além disso, ele não acreditava que Zhao Ai o enganaria. Embora Zhao Ai tivesse alguns problemas com a família Calci no passado, Randolph podia ver que Zhao Ai realmente gostava de Megan. Esse pó anti-magia mantinha um lugar significante no coração de todos os magos do continente. Não importa se eles eram magos negros ou magos da luz, cada um deles eram extremamente preocupados com isso. Randolph assentiu e disse, o que você está planejando fazer agora? Zhao Ai sorriu e disse, eu acho que a família Robert está acabada. Esta noite, exceto por sua loja na cidade Carson, todas as suas lojas no continente foram atacadas. Eles nem mesmo teriam um centavo delas. No futuro, seus problemas só ficariam maiores. Se o vovô for rápido, a família Calci pode até mesmo assumir os negócios da família Robert. Depois que Zhao Ai falou, o terceiro avô apontou na direção da bolsa com o pó anti-magia e disse, espere, se eles realmente usaram pó anti-magia, então como você sobreviveu? Zhao Ai sorriu fracamente e disse, o pó anti-magia não me afeta. O terceiro avô bufou. Isso apenas mostra que esse pó é falso. Como poderia ser inefetivo? Zhao Ai apenas sorriu. Realmente é falso. Você saberá quando você experimentar. Terceiro avô. Lembre-se, se a toxina da água do nada em mim não fosse curada, eu não estaria aqui hoje. Quando Zhao Ai disse isso, o terceiro avô não sabia como responder. Neste momento, Randolph ainda estava muito cauteloso. Ele imediatamente se virou para Smith e disse, Smith, você pegue uma pessoa para experimentar. Veja se essa coisa é real. Se não for falso, então mesmo Deus não pode salvar a família Robert. Zhao Ai adicionou, vovô, eu acho que nós devemos enviar alguém para monitorar a família Robert agora. Eles falharam na operação desta vez, expondo o fato de que eles possuem o pó anti-magia. Seria um grande problema se eles fugirem. Randolph encarou. Então ele imediatamente assentiu e disse, certo, faça assim como o que o pequeno A disse. Primeiro, envie imediatamente alguns assassinos até a família Robert. Certifique-se de manter o olho em seus movimentos. Peter concordou. Ele se virou para encontrar alguém para enviar. Neste momento, Smith retornou. Junto com ele, veio um ancião externo da família. Ele era um mago negro do 8º nível. Embora ele não tenha nenhuma autoridade, ele era confiável. Depois que a pessoa veio, ele fez uma saudação para Randolph. Randolph mandou o homem permanecer em uma área enquanto Smith começava a espalhar o pó ao redor dele. Quando Smith abriu a bolsa, ele imediatamente soube que o conteúdo era real. Isso era porque ele sentiu o movimento dos elementos ficando lento.
Isso era algo que ele não experimentou antes. No entanto, para testar o poder do pó, Smith continuou espalhando o pó ao redor da pessoa. Quando a pessoa usou magia, Randolph e os outros observaram cuidadosamente. Mesmo se a pessoa fosse bem-sucedida em lançar sua magia negra, eles podiam claramente ver que levou uma quantidade significativa de esforço para ter sucesso. Quando um homem lançou uma segunda vez, nada saiu. O rosto do homem não podia deixar de ficar branco. Quando Randolph e os outros viram essa cena, suas dúvidas sobre a autenticidade do pó desapareceu. Neste momento, Zhao Ai cuidadosamente guardou todo o pó. Depois que Zhao Ai terminou, todas as pessoas na sala finalmente relaxaram. No entanto, o rosto de Randolph se tornou muito feio. Ele se virou para Smith e disse: Segundo, informe imediatamente a família para se preparar para a batalha. Nós devemos estar em guarda apenas no caso da família Robert vir agir em desespero. Zhao Ai encarou. Ele não pensou neste ponto. Quando a família Robert decidiu usar pó anti-magia, eles deveriam estar agindo porque eles viram que eles tiveram uma vantagem. Afinal de contas, eles ainda não sabiam sobre o fato de que todas as suas lojas fora da capital agora estavam destruídas. Mesmo se eles não soubessem, ainda era possível para eles agirem em desespero. Isso era porque eles podem temer que a família Calci espalharia o fato que a família Robert tinha pó anti-magia em sua posse. Enquanto a informação sobre a existência do pó anti-magia se espalhar, nem mencione uma mera família Robert, mesmo o Império Rosen não sobreviveria à reação. Pense sobre isso. Quantos magos existem atualmente no continente? Pela sua própria segurança, todos os magos se uniriam para matar todos aqueles que possuem pó anti-magia. Não existe uma única pessoa no continente que poderia se proteger contra uma aliança em tal escala. O status dos magos no continente naturalmente era alto por causa da sua formidável força de ataque. Se as pessoas subitamente usassem um tipo de item como pó anti-magia, tornando suas capacidades mais fracas, seu status definitivamente declinaria. Nesse caso, com o objetivo de manter seus interesses, magos com certeza fariam um contra-ataque. A força acumulada de todos os magos do continente simplesmente era aterrorizante. Não haverá especialistas do nono nível que não iriam querer interferir. Isso era porque havia muitos especialistas do nono nível entre os magos. Ouvindo o velho patriarca, Smith imediatamente se preparou para sair. Mas neste momento, uma explosão pôde ser ouvida. Então, um fogo de artifício disparou para o céu. Após ouvir isso, todo mundo na sala imediatamente saiu para ver. Os únicos que ficaram para trás eram Randolph e Zhao Ai. Smith saiu muito mais cedo. Quando ele viu a expressão perplexa das pessoas, Zhao Ai estava confuso. Randolph olhou para Zhao Ai e sorriu fracamente. Aquele foi apenas um sinal de alerta lançado por um canhão mágico. Aquele sinal significa que a nossa família Calci está se preparando para o ataque. Enquanto aquele tiro de aviso for ouvido, todos os membros da família Calci se preparariam para a batalha no tempo mais curto possível, os tornando mentalmente preparados para uma luta de vida ou morte junto com a família. Zhao Ai assentiu. A atitude de Randolph em sua direção agora era muito boa. Randolph olhou para Zhao Ai e sorriu. Bem, não precisa pensar muito nisso. Venha comigo, vamos ir na direção das muralhas. Zhao Ai concordou, então saiu da sala junto com Randolph. Enquanto eles estavam indo para as muralhas, eles puderam ver os membros da família Calci se preparando. Haviam pessoas se movendo aqui e ali. Também haviam guerreiros usando sua armadura corporal completa, junto com uma arma em suas mãos. Magos podiam ser vistos segurando seus cajados mágicos também. Ao mesmo tempo, Zhao Ai também notou que as crianças da família estavam sendo levadas por alguns homens. Eles estavam sendo levados para fora do castelo usando uma passagem secreta. Megan e as outras não se juntaram a eles. O grupo apenas permaneceu ali. As pessoas da família Calci sabiam que a fortaleza do soldado sombrio era a fortaleza da sua família. Seu poder de luta era mais forte aqui. Para alguém ousar atacar seu lugar significa que alguém estava confiante em lidar com a família. Isso os fez mais cuidadoso nas suas preparações. Logo, Megan e as outras chegaram ao lado de Zhao Ai. Megan já disse a Laura e as outras sobre o que estava acontecendo atualmente. No entanto, elas não se preocuparam. Elas sabiam que dentro do espaço de Zhao Ai, haviam 40 nonos níveis presentes. Diante dessa quantidade de nonos níveis, não havia nenhum ponto para se preocupar.
Quando Randolph viu Megan, ele não podia deixar de franzir a sobrancelha e dizer: Megan, por que você não partiu? Apenas no caso de algo der errado, você deve se proteger. Megan sorriu e disse: Vovô, está tudo bem. Com o irmão mais velho aqui, não há nenhuma necessidade de se preocupar. Certo, vamos ir rapidamente para as muralhas. Vamos ver quem ousa nos atacar desta vez. Zhao Ai não lhes disse nada sobre ele sendo atacado com pó anti-magia. Na sua mente, esse assunto era desnecessário. Essa informação não teria nenhuma influência neles. Zhao Ai sorriu amargamente enquanto caminhava em direção às muralhas junto com Megan e as outras. Randolph não pôde deixar de balançar a sua cabeça. Ele não esperava que Megan confiasse em Zhao Ai tanto assim. O grupo rapidamente chegou nas muralhas. Haviam muitas pessoas nas muralhas também. Além disso, canhões mágicos e balistas já estavam preparadas lá. Embora as muralhas da Fortaleza do Soldado Sombrio não fossem muito altas, com todas as suas preparações, defendê-la não seria um problema. Mais importante, a família Calci era uma família de magos negros. Haviam muitos magos, especialmente magos negros, na família. Seu poder de luta não era algo para zombar. Parados nas muralhas estavam esses magos. Mesmo a força de um exército de 1000 não seria capaz de ocupar a Fortaleza do Soldado Sombrio. Atacá-la não era uma boa ideia. No entanto, neste momento, a expressão de Zhao Ai mudou. Ele sorriu amargamente e então se virou para Randolph e disse: Vovô, faça aqueles magos nas muralhas se retirarem. Eles não serão capazes de ajudar. A parte oposta já espalhou o pó anti-magia ao redor da floresta. Após ouvir Zhao Ai, a expressão de Randolph mudou. Ele olhou para Zhao Ai e disse: Mesmo. Zhao Ai assentiu. Eles espalharam de imediato. Além disso, a família Robert enviou 10.000 pessoas. Todos eles são guerreiros. Seus níveis não são baixos também. Randolph contemplou. Ele decidiu acreditar em Zhao Ai enquanto ele assentia. Então ele emitiu um comando que foi recebido pelas pessoas. Logo, todos os magos nas muralhas voltaram para dentro da fortaleza. Pelo que ele viu no monitor, Zhao Ai sabia que a outra parte estava bem preparada. Os guerreiros já tinham suas armas preparadas. Zhao Ai sorriu fracamente. Ele queria ver como a outra parte desejava prosseguir. Ao mesmo tempo, ele aumentou o alcance do monitor e viu um grupo de pessoas escalando a montanha sombria. Esse pessoal poderia ser os únicos se preparando para atacar a fortaleza. Zhao Ai sorriu fracamente. Então na noite escura, ele liberou seus mortos-vivos e os fez cercar os atacantes. Quando ele fizer um movimento nos atacantes mais tarde, ele queria garantir que ninguém conseguisse escapar. Agora, Randolph tinha uma expressão muito séria. Ele não esperava que a outra parte colocasse tamanho capital neste único ataque. Para eles usarem esse tanto de pó anti-magia significava que eles estavam se preparando para exterminar a família Calci. Em qualquer época do ano, erradicar a família Calci não seria fácil. No entanto, o dia de graças a Deus acabou de passar. Todos os membros importantes da família atualmente estavam presentes dentro da Fortaleza do Soldado Sombrio. Se a fortaleza for atacada desta vez, a família Calci realmente estaria acabada. Viver em outro mundo. Capítulo 478. Se uma pessoa quisesse derrotar uma grande família como a família Calci, ele precisaria eliminar todos os seus líderes e elites. Se aquele pessoal importante fosse erradicado, a família não ousaria se mostrar no continente mais. Isso era porque grandes famílias mantinham grandes benefícios, e os interesses que eles controlam são muito grandes. Normalmente, eles usariam esse interesse para colher bons talentos e então usar isso para aumentar seu poder. Quando seus líderes e elites desaparecerem, todos os benefícios e interesses se tornariam uma maldição para a família. Por causa disso, essa fortaleza da família Calci não podia ser derrotada. Ao mesmo tempo, a família Robert não podia perder também. Quando eles enfrentaram Zhao Ai antes, eles nunca pensaram que eles falhariam. Então eles enviaram um grande número de oitavos níveis e eles até mesmo usaram o pó anti-magia para derrotá-lo e garantir seu sucesso. Mas infelizmente, eles falharam. Não só falharam, o pó anti-magia também foi divulgado a Zhao Ai. Agora, não era só Zhao Ai que sabia, a família Calci agora estava ciente disso também, e não levaria muito tempo para o continente inteiro ouvir sobre isso. Uma vez que os magos souberem que a família Robert detinha pó anti-magia,
Eles não seriam simplesmente eliminados, nenhum membro da família estaria seguro, e a execução certamente seria cruel. Isso fez a família Robert decidir usar toda a sua força ao lidar com a família Calci. Eles devem destruir a família Calci em um só golpe. Neste momento, a situação dentro da fortaleza do soldado sombrio não era boa. A família Calci era uma família de magos. Eles detinham grande importância nos seus magos e não tanto nos seus guerreiros. Por causa disso, magos povoaram a família. Com a proposta de Zhao Ai, todos os magos foram retirados das muralhas. Agora, eles não podiam se retirar. O terceiro avô e João também caminharam junto com eles. Suas expressões eram difíceis para descrever. Embora eles tenham divergências com Randorp, eles não eram tolos. Eles sabiam que uma vez que a família Calci acabar, eles não serão capazes de sobreviver. Só quando a família Calci sobreviver eles terão uma vida boa. Os dois também caminharam para o lado de Randorp. Eles não estavam de bom humor para falar com Zhao Ai. O terceiro avô se virou para Randorp e disse: Patriarca, por que você removeu aqueles magos das muralhas? Se eles forem retirados, quem vai defender a fortaleza? Randorp olhou para ele e bufou: Pense sobre isso, porque eu removi aqueles magos. Você não pode sentir? A outra parte já espalhou uma quantidade massiva de pó anti-magia. Se eu não remover os magos, eles apenas estariam parados ali esperando pela morte. O terceiro avô olhou fixamente, então imediatamente foi sentir as redondezas antes de sua expressão ficar feia. Ele sentiu que os elementos mágicos da montanha sombria inteira estavam ficando extremamente fracos. Com a situação dos elementos desse jeito, não havia nenhuma maneira para um mago lançar feitiços mágicos formidáveis. Pode-se dizer que os magos se tornariam inúteis em tal ambiente. Smith e os outros também sentiram isso. Todas as suas expressões estavam muito feias. Smith rapidamente disse: Pai, que tal nós fazermos os magos escaparem através da passagem secreta? Faça-os atacar do lado de fora da montanha. Randolph balançou sua cabeça e disse: Isso é inútil. Mesmo se eles saírem da montanha, a parte oposta tem pó anti-magia em mãos. Eles podem usar a qualquer momento. Certo, Peter e os outros não tinham outras ideias. A família prestou pouca atenção demais aos guerreiros. Se eles colocassem importância aos guerreiros da mesma maneira que eles fizeram aos seus magos, sua família não teria chegado nesta situação. Zhao Ai olhou para o grupo e sorriu fracamente. Vovô, todo mundo, vocês não precisam se preocupar. O oponente enviou apenas um pouco mais de 10.000 pessoas. Tenho certeza, nós estaremos bem, eu vou cuidar disso. Os olhos do pessoal não puderam deixar de focar em Zhao Ai. Eles pensaram sobre o que Zhao Ai disse no saguão. Ele não era afetado pelo pó anti-magia. Randolph olhou para Zhao Ai e disse: É mesmo. Pequeno Ai, desde que você não é afetado, resolve isso rapidamente. Assopre aquele pó anti-magia para longe. Zhao Ai franziu suas sobrancelhas. Existe demais dele. Mesmo se eu puder, não levaria pouco tempo. Além disso, o inimigo não nos daria isso tudo de tempo. Assim que Zhao Ai terminou de falar, um grupo de guerreiros saiu da floresta e ficaram na frente da fortaleza do soldado sombrio. Todos eles usavam armaduras e tinham armas em suas mãos. Esses eram da infantaria de armadura pesada, um dos tipos mais formidáveis de unidades do continente. Seus corpos estavam completamente envoltos com uma armadura corporal completa e espessa. Eles tinham um escudo-pipa em uma mão enquanto uma lança estava na outra. Agora eles tinham organizado seus escudos e lanças em uma formação enquanto eles avançavam lentamente em direção das muralhas da fortaleza. Então eles encravaram seus escudos no chão, com sua frente voltada para a fortaleza. Os escudos foram interligados juntos, formando uma parede firme. Enquanto eles estavam conectados, haviam alguns buracos presentes aqui e ali, o bastante para suas lanças serem colocadas com segurança. Atrás da infantaria pesada estavam quantidades grandes de arqueiros. Canhões mágicos e balistas eram poderosos. No entanto, eles não eram convenientes para se mover. Além disso, eles já tinham espalhado pó anti-magia. Canhões mágicos não poderiam ser usados bem. Seu poder de ataque seria reduzido significativamente. Arqueiros não são pessoas para serem ridicularizados também. Eles estavam usando arcos longos construídos de uma maneira que pode pelo menos serem atirados a 200 passos de distância. Com guerreiros empunhando-os, era possível atirar de 400 passos.
Além disso, eles poderiam atirar 40 vezes, sua força de ataque não era pequena. Atrás dos arqueiros e da infantaria pesada haviam soldados em armaduras de couro. Eles estavam armados com espadas e escudos, alguns deles carregaram escadas e cordas. Vendo esse cenário, Randolph imediatamente emitiu suas ordens para ter as pessoas nas muralhas preparadas. Zhao Ai olhou para os atacantes e não pôde deixar de sorrir. Esse arranjo era muito bom. No entanto, seus números eram poucos demais. Eles não seriam capazes de sobreviver ao ataque de seus mortos-vivos. Randolph ficou nas muralhas e olhou para a aproximação lenta da formação. Ele bufou friamente e disse: Patriarca Robert, você realmente veio com tudo. Eu sempre tratei você como um amigo. Mas você realmente veio destruir a minha família. Saia e venha me ver. Zhao Ai encarou por um momento e então sorriu. Se ele fosse o patriarca da família Robert, ele não sairia para encontrar Randolph. Tal encontro pode levar a pontas soltas. Infelizmente, Zhao Ai adivinhou incorretamente. Quando a voz de Randolph caiu, uma voz foi ouvida logo depois. Randolph, você realmente é ingênuo. Você acha que com nossa posição atual, nós trataríamos você como um amigo de verdade? Sua família Calci é uma família de magos. Você está acabado. Ah! O que você acha? O pó anti-magia tem um gosto bom? Randolph bufou friamente e disse: Patriarca Robert, qual vantagem matar a família Calci traria para você? Enquanto as pessoas souberem sobre sua posse do pó anti-magia, sua família Robert estará acabada. O patriarca Robert riu e disse: Souberem? Quem vai informá-los? Desde que todos vocês vão morrer hoje, seria impossível para essa informação vazar. Eu vou lhe dizer. Eu pedi para todos os nonos níveis da minha família lidar com sua família. Mesmo se você usar sua passagem secreta, eles seriam capazes de descobri-la. Randolph estava assustado, então seu rosto mudou. Ele rangeu seus dentes e disse: Bom, patriarca Robert, bom. Digno do emblema do lobo selvagem, você é cruel o bastante. Mas você pode ter certeza de que nós, da família Calci, não vamos cair facilmente. Se você quiser nos eliminar, você vai ter que pagar um grande preço. O patriarca Robert sorriu e disse: É claro que nós pagaremos um grande preço, mas isso não importa. Enquanto nós extinguirmos a sua família Calci, nós seríamos capazes de ganhar os recursos para nos tornar a família mais poderosa do continente. Ah! Comparado ao preço que eu vou pagar, os benefícios que eu obterei certamente são melhores. A expressão de Randolph agora estava pálida. Zhao Ai olhou para Randolph e sorriu fracamente. Vovô Randolph, considere esse assunto terminado. Não precisa ficar nervoso com aquele cachorro louco. Ele realmente achou que eles venceriam. Ei, muito risível. Naturalmente, o patriarca Robert ouviu Zhao Ai, mas ele não respondeu. Neste momento, uma carruagem lentamente se aproximou da fortaleza do soldado sombrio. Essa carruagem não tinha um teto, e só tinha uma cadeira e uma mesa. Sentado nela estava um velho homem vestindo roupas de guerreiro. Na mesa na sua frente, havia uma jarra de bebida e uma taça de vinho. A pessoa parecia muito alta, mas ele também era muito magro. Com a maneira que ele usou suas roupas, ele parecia estar muito relaxado. Seus olhos esbeltos pareciam brilhar com luz verde nesta noite escura. Os olhos verdes do velho olhavam diretamente para Zhao Ai e bufou friamente. Júnior ignorante. Você acha que já é formidável apenas por derrotar alguns guerreiros de segunda classe do continente? Eu devo deixar você saber que comparado ao meu neto Terry, você fica muito aquém. Assim que a voz do velho caiu, cascos puderam ser ouvidos enquanto um grande cavalo branco aparecia e ia para o lado da carruagem do velho. O cavalo era muito grande e alto, muito parecido com um cavalo demoníaco, com 4 metros de altura. Sentado nele estava um cavaleiro totalmente blindado. O cavaleiro usou uma armadura corporal prata. Ele tinha uma longa lança em uma mão e seu elmo na outra. Sua espada estava inserida na bainha ao lado da sela. O homem parecia muito elegante. Zhao Ai olhou para o cavaleiro e viu que era Terry. Ele estava vestido como um genuíno cavaleiro, parecia muito atraente. Vendo sua aparência, Zhao Ai sorriu e então sussurrou para Megan: Esse cara realmente gosta de fingir ser um cavaleiro honrado. Mas ele realmente tem um coração vilanesco. Megan bufou e disse: Quando nós éramos crianças, eu não pensei demais sobre sua aparência. Mas agora,
Quando eu olho para ele, eu realmente me sinto enojada. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.